Chuchuzinhos do Papo de Gel, que satisfação, que alegria temos aqui para mais uma aula de geografia. E sim, nossa aula é sobre ele, sobre essa teteia, sobre esse marido lindo, êxodo rural. Olha só, se tu vai fazer uma prova de Enem, tu vai fazer uma prova de vestibular, é inadmissível chegar na hora dessa prova sem saber algumas coisas fundamentais, básicas. E talvez uma delas, a principal, é êxodo rural. Se tu vai fazer uma prova de Enem, de vestibular, sem saber o que é êxodo rural, eu vou te dar um conselho. Tu tá errado. Volta pra casa, vai estudar. Pô, não tem. Então, o êxodo rural é talvez a migração interna mais importante que a gente vai ter. Na história do Brasil, ela é fundamental para entender muito da lógica demográfica brasileira. Esta migração ali é imprescindível, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que é o êxodo rural. Bom, Chuchu, olha só. É uma migração da população rural, por isso a gente vai entender que é o êxodo, é a saída da população rural em direção às áreas urbanas. Ou seja, o êxodo rural é uma migração onde tu tem o indivíduo abandonando o campo, deixando de morar no meio rural e passando a ir morar no meio urbano. Então, esse carinha aqui, né, seu Joaquim aqui, ó, tá saindo do campo e tá indo para onde? Olha aqui, ó, na placa, para a cidade. Ó, a plaquinha não apareceu, tá em verde. Olha aqui, ó, para cidade, tá? Tá indo para city. Ele tá realizando o êxodo rural, suponhamos, logicamente, que ele tá saindo do campo, tá? Então ele vai estar realizando o êxodo rural. O que acontece? De forma mais geral, nos países desenvolvidos, países ricos, países centrais, a principal causa do êxodo rural é a mecanização das lavouras, ou seja, é a substituição da mão de obra humana por uma mão de obra não, né? Pelo uso das máquinas, pelo maquinário, o trator, a colheitadeira, a cefadeira. Então eu substituo, sei lá, 20, 30 pessoas por uma máquina, 2, 3 máquinas, que vão fazer o trabalho dessa galera. Eu estou liberando a mão de obra do campo. Essa mão de obra do campo, liberada, vai, né, entre outros destinos, por exemplo, na sua maioria, ir para o meio urbano, realizando o êxodo rural. Tá? Então, nos países envolvidos, a mecanização do campo tem um papel fundamental no êxodo rural. Já nos países, vou até mudar a cor da caneta, nos países em desenvolvimento, popularmente conhecido como países emergentes, por exemplo, Brasil, México bonito, Argentina, Chile, Índia, China, por aí vai, são as precárias condições de vida no campo, tá? A concentração de terras, a atração pelas grandes cidades que fazem com que essa galera saia. Ah, mas não pode ter a mecanização do campo também? Eu posso incluir aqui, olha só, eu coloquei as precárias condições de vida na imagenzinha, olha aqui embaixo. Concentração de terras pelo sistema, né? Por exemplo, no Brasil, pelo sistema de plantation, lei de terras e por aí vai. Ou seja, cada vez mais terras nas mãos de poucas pessoas. E geralmente quem tem pouca grana, pouca terra, se lasca. E pela mecanização do campo, olha aqui as imagens, ó. Eu posso considerar esses 3 elementos como fatores de repulsão do campo. Olha aqui o que eu coloquei nesse quadradinho aqui, ó. Maravilhindo, aqui no canto. Olha aqui, ó. O êxodo rural, Chuchu, ele pode ser lido como um fenômeno de dupla causa, ou seja, eu tenho que considerar os fenômenos de repulsão e de atração populacional. Os fatores de repulsão da população do campo e os fatores de atração dessa população no meio urbano. Quando eu estou pensando em países emergentes, países em desenvolvimento, quais são os fatores de repulsão do campo? As precárias condições de vida no meio rural, para uma parte da população que mora lá, a concentração de terras, cada vez mais terras nas mãos de poucas pessoas, e a mecanização do campo, são fatores de repulsão, faz o pessoal, ó, vazar do campo. Os fatores de atração que a cidade oferece é o quê? Emprego, maior acesso à saúde, mais fácil acesso à educação. Ah, mas a saúde na cidade é precária, a educação na saúde... A educação na cidade tem seus problemas. Beleza, mas ainda assim a oferta é maior do que no meio rural. Entende? Então, por exemplo, pensa assim, curso superior. Tu não vai ter um curso superior, por exemplo, ofertado numa área rural. Ou
Tá, ocasionalmente até tem, né? Mas a maior parte dos cursos superiores oferecidos são, logicamente, no meio urbano, então é um fator de atração populacional. Saca? Então, a ideia de dupla causa é tu considerar tanto os fatores de repulsão quanto os fatores de atração para o êxito rural. E isso tu pode encontrar numa questão aí de prova. Numa questão de prova, desculpa, a mudança de voz é a adolescência. A puberdade gera essa mudança de voz repentina. Então, numa questão de prova, tu tem que estar considerando tanto os fatores de repulsão quanto os fatores de atração. Belezinha? E aí o que acontece? Olha só, pegar o caso brasileiro. No Brasil, um bom exemplo desse fenômeno está diretamente ligado aos diferentes aspectos econômicos e históricos. E aí, dá uma olhadinha nesse gráfico tchutchuquinho que a gente tem aqui. Em laranja, nós temos a população urbana. Eu vou usar só uma cor aqui, senão vai dar brete, tá? Mas olha só, em laranja tem a população urbana. Ok. Em verde, população rural. Ok. Repara, 1940, primeiro censo demográfico organizado pelo IBGE. Um beijo de língua na tua boca, IBGE. I love you. A maior parte da população brasileira residia no campo. Algo em torno de 69% da população brasileira residia no campo. E 31% no meio urbano. Laranja, população urbana, né? Verde, população rural. O que acontece? Década de 30, década de 40 do século 20 é o momento que o Brasil está oficialmente começando o seu processo de industrialização. Governo Vargas, né, incentivos estatais à industrialização, a substituição de importações. Tudo bem, uma industrialização concentrada ali na região sudeste, especialmente em São Paulo, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, mas mesmo assim é o início oficial, é o pontapé inicial da industrialização do Brasil. E aí tu tem um fator de atração populacional a mais nas cidades, que é a indústria. Se cria a ideia que o meio, o espaço urbano industrial oferece empregos, maiores salários, estabilidade profissional. E aquela galera do interior que está em condições precárias, né? Ou está perdendo suas terras para grandes proprietários, grandes latifundiários, o que vai fazer? Ou sendo substituído por uma máquina, o que esses caras vão fazer? Eles vão começar a migrar em direção ao meio urbano. Então, esse gráfico que ele está mostrando, olha só, a redução gradual da população rural e um aumento significativo da população urbana. Isso aqui é fluxo do êxodo rural. Olha aqui, tanto é, e isso aqui é importante, repara, censo demográfico de 1960. A maior parte da população brasileira ainda residia no meio rural. O país era rural, 55%, certo? Agora repara, 10 anos depois, censo de 1910, o que a gente tem? A maior parte da população brasileira já reside no meio urbano. Houve uma urbanização, a maior parte da população passou a residir no meio urbano. Isso é uma consequência do êxodo rural, chuchu. Ah, mas o êxodo rural tem várias origens, vários motivos. Sim, tem, nós discutimos eles até agora, né? Mas o fato é que esses elementos, precárias condições de vida no campo, mecanização, concentração de terras, os fatores de atração no meio urbano, foram chamando essa população do campo para as cidades e as cidades começaram a crescer. Claro, no primeiro momento houve uma concentração, uma metropolização das áreas urbanas no Brasil. Mas isso aqui é o resultado, em última instância, de um êxodo rural intenso e que ainda acontece no Brasil. Olha só, a taxa de população urbana hoje no Brasil, em 2010, né? Até o momento que eu estou gravando essa aula, a gente está usando os dados do censo de 2010. O IBGE não divulgou os dados ainda do censo de 2022. Por favor, IBGE, nunca te pedi nada, divulga logo os dados do censo. Vai, IBGE, divulga! E o que acontece? Bom, a gente vai usar os dados aqui de 2010. 84% da população brasileira residia no meio urbano. Tá? Um país extremamente urbanizado. Lógico, a tendência é o quê? Agora, quando sair os dados do IBGE, que ele vai divulgar amanhã, porque eu pedi, o que vai acontecer? Vai ter um valor maior, pode estar ali em torno de 85%, 86% de população urbana. A previsão para 2030 é a gente até quase 90% da população brasileira morando em cidades. Isso ainda é o resultado do quê? Um êxodo rural que ainda acontece. Talvez num ritmo menor, mas ainda está acontecendo. Tá? Então, olha só. Os fatores aqui que a gente tem, ó, a industrialização, vou mudar a caneta agora sim, olha aqui, ó, a industrialização do Brasil, década de 30, 40, né? Fortemente citadino, então atraindo a população para as cidades. A modernização do campo, uma influência da Revolução Verde, que acontece aqui no Brasil,
né, como em outros lugares do mundo, a partir da década de 1950, né, que basicamente significa a introdução cada vez maior de técnicas modernas no campo, incluindo maquinário, e a urbanização, processo caracterizado pelo crescimento populacional das cidades, tá? Tudo isso está girando em cima, ou como causa, ou como consequência desse êxodo rural. Um calorão agora. Um pouquinho. Ai, exaltei com o IBGE, fico brabo, fico com calor. Eu sou assim, hot. Ai, queimei, tá? Beleza, vamos lá. Olha só, tá, mas quais são as consequências do êxodo rural? Aqui é importantíssimo. Os efeitos do êxodo rural, quando tu tem essa migração intensa da população para as áreas urbanas, o que acontece? Olha só, a gente pode indicar algumas consequências dessa migração, tá? Então, a mudança de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, basicamente o que tu tá vendo nesse gráfico aqui, tá vendo o gráfico ali, tá vendo o gráfico ali, tá vendo o gráfico ali? É isso. Uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Perfeito. Aumento do desemprego e do subemprego nos países emergentes, porque aí acontece o quê? Nem sempre esse aumento da população urbana ele é acompanhado de melhoras no sistema de acesso à saúde, à educação, à geração de emprego. Então, o fato dessa população tá vindo do campo para a cidade em larga escala e geralmente numa velocidade muito acelerada, gera alguns problemas no meio urbano, como a questão da falta de emprego, problemas de acesso à saúde, educação, segurança e por aí vai, tá? Então, por isso o aumento do desemprego ou subemprego nas áreas urbanas. Profunda transformação urbana, olha isso, ao formar sem planejamento, que eu acabei de falar para vocês, e de forma bastante acelerada, áreas periféricas à cidade, onde a falta de infraestrutura, meu chuchu, infraestrutura, saneamento básico, energia elétrica, o básico para a sobrevivência mínima, coloca a população dessas áreas em constante risco de saúde e mesmo social. Ou seja, a gente poderia considerar, por exemplo, como um dos efeitos do êxodo rural intenso, a formação dos bolsões de miséria, cidades informais, né? A ideia da favelização em algumas áreas está relacionado, né, de forma quase que direta com o êxodo rural. E, logicamente, quanto mais gente na cidade, maior o consumo, maior a demanda para os alimentos. Essa charge aqui ela vai aparecer daqui a pouquinho depois de novo, hein? Mas olha só, enxadas paradas, olha a reflexão aqui, ó. Latifúndio, concentração de terras, tá? Enxadas paradas. E olha as cidades, enxadas paradas. Comprou ouro. Clássico no centro de Porto Alegre. Quando eu morava em Porto Alegre, cara, ia pro centro, na rua da praia lá, tinha comprou ouro, vai do calcinha, olha ouro. Enfim, né? E é isso. Congestionamentos, bolsões de miséria, desemprego. Ah, mas o êxodo rural tem um lado positivo. Claro que tem um lado positivo aqui, parece que só tem efeitos negativos, tem o seu lado positivo, porque tu vai ter, se tu dá condições à população que está vindo do campo para a cidade, beleza, que bom para essa galera, né, que vai ter mais acesso à saúde, educação, mas tu tem que dar as condições, né, tornar eles cidadãos plenos nesse meio urbano que eles estão chegando, tá? No meio rural, no campo, o êxodo rural também tem seus efeitos. Olha só, no campo, o êxodo rural também acarreta algumas consequências. Por exemplo, a diminuição da mão de obra rural, né? A mão de obra humana vai diminuindo. O impacto nas questões... O impacto nas questões de produção rural e variabilidade do valor dos produtos. Por quê? Acontece que se eu tenho... A gente entende que assim, o pequeno produtor rural... Vamos pegar o Brasil como referência, né? O pequeno produtor rural no Brasil, meu chuchu, ele tem aquela produção voltada, sobretudo, a atender o mercado interno, né? Então, se esse cara tá saindo do campo, provavelmente tem a ver que ele perdeu as terras, né? E a gente começa a entender num contexto mais geral que ele provavelmente perdeu essas terras com um grande proprietário, ou essas terras foram se apropriadas por um banco, né? E por aí vai, mas vai acabar gerando uma concentração de terras. Quando o pequeno produtor de terra sai do campo, perde suas terras, a ideia é que essa concentração da terra está se intensificando. E aí o pequeno produtor produz basicamente para atender o mercado interno. E se esse cara não está produzindo mais para atender o mercado interno, o que acontece? A oferta diminui, e se lei de oferta e procura, né? É o capitalismo, baby! Se a oferta diminui,
o preço do produto aumenta, inflação. Então a gente tem essa variabilidade do valor dos produtos no mercado interno, né, oscilando. A gente pode estar pensando aqui, traduzindo isso em uma palavra simples, que a gente conhece mais, em inflação. Tá? E a criação de vazios demográficos, como pequenas cidades quase desaparecendo, aquelas cidadezinhas do interior do Brasil, piquititas, lá que tem poucos mil habitantes e tal, e que tem um caráter puramente rural, né? A gente sabe que o que determina uma cidade no Brasil é meio, né, subjetivo e tal. E aí o que vai acontecer? A ideia de pequenas cidades que vão começar a desaparecer, vão ter cada vez menos gente. Porque, por exemplo, muitos jovens dessas cidades rurais, tendem a migrar para centros urbanos, grandes centros urbanos ou médios centros urbanos, onde a oferta de trabalho, de educação é maior. Tá? Então, tu tem uma série de questões aí que são discutíveis. E importante de lembrar na hora da prova. Pô, vai chegar na hora da prova agora, tu sabe que é do rural, né, meu chuchu? Sabe, né? Sabe, né? Agora tu sabe, bebezinho, um beijo pra ti. Agora tu sabe que é do rural. Se tu sabe, então vamos fazer exercício. Me babei. Olha só, desculpa, me empolgo quando eu falo do que eu gosto. E aí o seguinte... Exercício. Vamos botar na cabecinha, na cachola, a questão do êxodo rural. Olha a primeira questão da FANEMA 2018. Vou pegar, a caneta aqui. A concentração fundiária. Isso é fácil. Fácil demais. A concentração fundiária, a mecanização do campo e a facilidade de acesso a serviços sociais nas cidades, ou seja, olha aqui, ó, os primeiros. Fator de repulsão. Fator de atração, explicam o quê? A desmetropolização, o êxodo urbano. Desmetropolização é a lógica de tu começar a ir para cidades médias, né? As grandes cidades, as grandes metrópoles, elas deixam de ter um crescimento populacional tão grande em função do maior crescimento populacional das cidades médias. Tá, essa aqui a gente até poderia fazer uma relação aqui indireta. Aí, beleza, mas vamos deixar de cantinho. Êxodo urbano é sair da cidade para o campo. Tá? A transição demográfica, essa aqui, dá para fazer. Eu vou colocar aqui, ó, um coraçãozinho aqui, ó, porque dá para fazer uma relação, mas aí tu chega na D e olha isso. Ai, que teteia! Êxodo rural só pode ser. Ô, desgraça, desculpa. Olha, êxodo rural, cara, isso aqui. O enunciado da questão ali, Chuchu tá falando de êxodo rural. Tá dando na cara do êxodo rural. Então já era. Conurbação. Pô, até poderia fazer um coraçãozinho pra conurbação também. Tá ligado que é conurbação? Tá, né? Já teve aula aqui, tem aula aqui no Papo de Gel sobre conurbação. Se tu não sabe, não assistiu, eu vou puxar tua orelha de noite. Quando eu estiver dormindo, eu vou puxar tua orelha. Vai assistir, tá? Aqui, letra D, barbadinho. Vamos fazer mais um. Olha só. Da UEG. Essa aqui já é uma xaropinha. Observa o gráfico a seguir. Olha o gráfico. Goiás. Beijo para Goiás. População urbana e população rural. De 1960 a 91. Pô, podia ter atualizado, mas a questão é de 2021. Podia ter colocado aqui um censo demográfico de 2010. Né, UEG? Podia ter aprimorado esse gráfico. Pegou pronto da internet? Ai. Então o que a gente percebe? A população urbana aqui está em cinza, a população rural aqui está nessa cor que eu não sei, acho que é vermelho, né? Então olha só, olha a população urbana, tá? A gente tinha na década de 60, Goiás, um estado rural, onde a maior parte da população morava no campo. Década de 70, censo de 1970, perdão, aí tu já tem a maior parte da população morando no meio urbano, seguindo basicamente a tendência nacional. Foi exatamente nessa década que o Brasil, né, se urbaniza, tem a maior parte da população morando no meio urbano. Olha só, e depois a população urbana só cresce, e a população rural, olha como ela vai diminuindo suavemente. Né? Feito. Então tá. O significativo aumento da população urbana no estado de Goiás, com a consequente redução da população rural entre os anos 60 e 91, conforme demonstrado no gráfico, deu-se sobretudo em decorrência do quê? Letra A. Da constituição de políticas públicas para a construção de moradias destinadas às populações de baixa renda. Cara, foi isso que fez com que essa galera migrasse para as cidades, porque tu tinha políticas de moradia de a população de baixa renda, ou isso é uma consequência da população vindo para as áreas urbanas
E aí tu tem que dar, né, condições de vida para essa galera, e aí tu começa a criar essas políticas. Isso aí é uma causa ou uma consequência? É uma consequência. Tá? Letra B, do crescimento vegetativo da população. Pô, crescimento vegetativo, diferença entre quem nasce e quem morre. Natalidade e mortalidade. Fica esperto. Tá? Em virtude do aumento da taxa de natalidade e da chegada de imigrantes. Em virtude do aumento da taxa de natalidade, ai, não, essa B aqui não fechou, não. Letra C. A juventude da mobilete. Da implantação de reforma agrária no campo. Pô, aí tá, olha só. A reforma agrária, te liga, a reforma agrária, ela seria um processo, uma política de incentivar a fixação do pequeno trabalhador, do pequeno trabalhador rural no campo. E, em alguns casos, até um desafogamento do meio urbano. Se eu tenho um processo de reforma agrária, eu vou fornecer, eu vou distribuir terras à população, ao trabalhador rural sem terra, e eu posso fornecer terras, então, a uma parcela dos trabalhadores rurais que estão na cidade, que foram para a cidade, não se adequaram, não conseguem ter uma cidadania plena no meio urbano, e a reforma agrária vai fazer o quê? Pô, olha só, né? Tá cadastrado ali, beleza? Então tu pode voltar a ter acesso à terra. Então tu desafogaria as cidades, tá? Então, mas não como, e não é isso aqui que vai ser explicado, isso aqui não vai ser explicado pela reforma agrária, não pode ser a letra C. Letra D, do êxodo rural, que teve como uma de suas causas o processo de mecanização agrícola, que substituiu a mão de obra do trabalhador braçal. Pode ser? Pode explicar essa lógica aqui? Pode. A gente viu até agora, a gente viu antes ali. É letra D. Tá? Ó, vamos ver o que diz aí. Da política de incentivo à industrialização nas pequenas e médias cidades. Que criou vários postos de trabalho no espaço urbano. Chuchu, da década de 60, década de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, né? A gente tem uma industrialização concentrada nas grandes cidades, nas capitais, né? É São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, sei lá, Salvador, né? Beleza, nas capitais. Isso começa a mudar nos anos 80, década de 80 e 90. Então essa aí aqui não fecha por conta aqui, ó, pequenas e médias cidades. Não, nesse período aqui, ó, a industrialização é onde? Nas grandes cidades. Então já está errado isso aqui. Na letra D fecha assim, ó, redondo, macia, suave. Qual é a nossa resposta? Vamos fazer mais um, tem mais 3. Esse aqui tem mais, a gente vai até os 5 aqui, tá? Pausa o vídeo, esqueci de falar, pausa o vídeo, faça e depois aperta o play e vê se fechou. FGV 2021. A urbanização acelerada, ou seja, a gente tem um êxodo rural intenso, a galera indo em massa e rapidamente para o meio urbano, dos países desenvolvidos articulando o êxodo rural. Olha só, articulando o êxodo rural. Tá? E a metropolização, o que é metropolização? É quando tu concentra a população que está realizando o êxodo rural nas grandes cidades, se tornando essas cidades metrópoles. Tá? Caracteriza o fenômeno de conurbação, que significa saberes e costumes herdados da vida no campo. Eu não vou explicar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Tá? Não é a resposta. Mas se tu quer saber o que é conurbação e tu não viu o nosso vídeo aqui no Papo de Gel, tu tem a obrigação de saber. Eu vou colocar o link aqui no final da aula, tu vai assistir. Pelo amor, quem assistiu sabe que isso aqui é um absurdo completo. B. Macrocefalia urbana, que explica as carências e as contradições das grandes cidades. Opa! O que é a macrocefalia urbana? Quando a cidade cresce muito, um espaço urbano cresce muito, muito rápido, ele vai entrar num processo de que a gente vai chamar de macrocefalia. Ele vai atrofiando, ele vai crescendo e de forma desorganizada. E aí tu tem, por exemplo, problemas de trânsito, congestionamento, de violência, desemprego, subemprego, deficiência no sistema de saneamento básico, de energia elétrica, de saúde, de educação, blá, blá, blá. Caos urbano, caos, a quem interessa o caos. O êxodo rural intenso, e olha o que falou na ordem do exercício, olha aqui, ó.
né? Uma urbanização acelerada, porque o êxodo urbano, o êxodo rural foi acelerado. E isso vai fazer com que a cidade comece a apresentar uma série de problemas, tá? Falando dos países subdesenvolvidos, tá? Então vai fazer com que a cidade apresente uma série de problemas. Pô, e aí macrocefalia urbana, essas carências e contradições do grande centro, das grandes cidades, pô, fecha bonitinho, fecha gostoso, tá? Vamos ver o que diz a letra C. Especulação imobiliária. Pô, mas especulação imobiliária é legal. Que modera o preço das propriedades de maneira inclusiva. O cara da FGV que isso aqui tava de sacanagem. A especulação imobiliária que modera o preço das propriedades no meio urbano de maneira inclusiva, a permitir todo mundo a morar bem e de forma digna. Especulação imobiliária é exatamente o oposto, é um processo excludente de supervalorização imobiliária. Cooperação urbana, olha a letra D, cooperação urbana que subverte o uso e a ocupação esperados dos espaços públicos. Peraí, cooperação urbana que subverte o uso da ocupação. Peraí, subverte, que altera o uso e a ocupação esperada do espaço público. Mas o espaço público não é, teoricamente, não deveria ser usado de forma a gerar uma cooperação urbana, o entrosamento entre os cidadãos, né, do meio urbano, vendo plenamente, dignamente. Então, a cooperação urbana é o que se espera, não é que subverte o que se espera. O que se espera é o quê? É que a gente tenha um individualismo cada vez maior no meio urbano, no espaço público, e aí a subversão disso é a cooperação urbana? Não, né? Entendeu? Sacou? Vamos lá, vamos para essa letra aí. O que diz aí? Morfologia urbana, que justifica a toponímia adotada nos espaços recentes construídos. Primeira coisa, sabe o que é toponímia? Não? Bom, Chuchu. Perdão. Chuchu, olha só. A morfologia urbana é a forma da cidade, né? A estrutura, ela é mais verticalizada, ela é mais horizontal e por aí vai. Toponímia diz respeito ao nome do lugar. Por que aquele lugar tem o nome? A cidade onde eu moro é Torres, né? Porque Torres tem alguns... É o litoral gaúcho, litoral norte gaúcho, é uma região plana, mas tem alguns morros ali, morros basálticos, falésias basálticas e tal. E aí deram o nome de Torres. Isso é toponímia da cidade onde eu moro, tá? Então, tipo, tá, beleza, mas a morfologia urbana, em algum caso até ela pode determinar o nome de uma cidade recém-construída, mas, tipo, muito ocasionalmente. Essa letra R aqui é uma viagem, chuchu, tá? Desculpa aí a escorregada, é que eu tô apertado pra ir no banheiro. Velho é assim, né? Bexiga parece uma bolinha de gude. Quarta questão, olha quem voltou. Vai, Jardinha. URGS 2018, observe a charge abaixo, ou ao lado, né? Beleza, a gente já viu ela. Assinale a alternativa que indica a correta relação. Ilustrada pelos dois quadros. Letra A. O êxodo rural causou a redução dos empregos no campo. O êxodo rural causou a redução dos empregos no campo. E esse causou aqui já me deu um frio na espinha. Intensificou a urbanização do Brasil e gerou o crescimento desorganizado das cidades. Pô, o restante tá lindo. Agora, o êxodo rural causou a redução dos empregos no campo? Ou é a falta de emprego no campo que causa o êxodo rural? Ah, pois então, relação causa-consequência aqui tá errada. Letra B. A mecanização das áreas rurais gerou desemprego no campo. Tá? Mas propiciou melhores ofertas de trabalho e condições de vida nas áreas urbanas. Foi a mecanização das áreas rurais que propiciou as melhores ofertas de trabalho no meio urbano? What? Não. Letra C. Os latifúndios, grandes propriedades rurais, contribuem para uma melhor distribuição das terras e nas áreas... Peraí, os latifúndios contribuem para uma melhor distribuição das terras nas áreas rurais? Não, né? D. As cidades atraíram os trabalhadores rurais que optaram por oportunidades de trabalho mais vantajosas. Tá, até beleza. Mas olha o que está perguntando, olha o que está na questão. A relação entre isso
Isso. Aí fecha com a letra D. Vamos ver a letra E. A política agrária modernizou o trabalho no campo, ou seja, uma mecanização, tá, do campo. Concentrou a posse da terra. Olha o latifúndio aqui, bebê. Tá? A posse da terra e gerou em condições precárias o êxodo rural dos migrantes para as cidades, que ficaram desse jeito. Concorda comigo que essa letra E tá bem mais bonitinha, bem mais lindinha? Hein? Tá, né? Tá mais coerente com o que tá aqui nas duas charges. Show de bola? Então ficamos com a letra E. E a última questão para encerrar com chave de ouro, questãozinha do Enem. Sempre tem aquela do Enem, né? Foi lento o processo de transferência da população para as cidades, pois durante os séculos o Brasil foi um país agrário. Foi necessário mais de um século, do século XVIII ao século XIX, para que a urbanização brasileira atingisse a maturidade, e mais um século para que assumisse características atuais. Uau, que delícia de voz! A dinâmica populacional descrita indica a ocorrência do seguinte processo. Chuchu, migração intrarregional. O que é migração intrarregional? Dentro das regiões. Então é o cara que sai, por exemplo, do Ceará e vai morar, sei lá, em Pernambuco, dentro da região Nordeste. O cara que sai, por exemplo, de Brasil, sei lá, de Mato Grosso do Sul, ali de Campo Grande, e vai morar em Brasília, tá dentro da mesma região, é intrarregional. Migração pendular, não é isso que tá mostrando no texto, né? Migração pendular é o quê? É aquele cara, lembra do pêndulo, né? O cara que vai uma cidade e para outra, para cidade e para outra. Ele mora numa cidade, trabalha na outra ou estuda na outra. Ele vai todo dia, quase todo dia ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. É o migrante pendular. Mas não é isso que está dizendo aqui, ó. Tá falando de país, um momento que é um país agrário, para depois dizer que é um país urbano. Não. Transumância. Tá? Transumância é aquela migração que ocorre sazonalmente, com deslocamento de rebanhos, as pessoas deslocando os rebanhos de uma hora para outra, tal. Por exemplo, no Pantanal, sertão nordestino, nada a ver, nada a ver. Letra E, nomadismo. Nomadismo? Cara, não tem como, tipo, tu pode marcar a letra A, a letra B, a letra C. Agora, tu marcar a letra E, nomadismo, aí tu merece, desculpa, eu não vou dizer que tu merece, mas que tu merece, tu merece. Não, né? Então, eu imagino, obviamente, Chuchu, que é êxodo rural. É êxodo rural. Tá na tua cara, tá na tua cara, tá escrito ali, é do agrário pro urbano, é êxodo rural. Fechou, tá? Letra D. Fechamos com um assunto importantíssimo, espero que tu tenha curtido, tenha gostado. Carca o dedo ali no joinha, tá? Contribui. Qualquer sugestão de assunto, põe nos comentários ali, meu chuchuzinho. Estamos aí para isso, tá? Alegria, alegria. Toda a sexta tem mais uma aula de geografia. Beijo!